Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo vou ajudar você a confeccionar esse suplá em crochê como sugestão aí para sua mesa de Natal. O meu suplá tem 42 centímetros de diâmetro e eu utilizei aqui os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo e para esse detalhe eu utilizei o fio Encanto Slim. Utilizei 85 gramas da cor 7603, 60 gramas do verde 5239 e 60 gramas do vermelho 3402. Utilizei também 4 gramas desse branco 8001 para fazer esse detalhe e no Encanto Slim eu utilizei 3 gramas da cor 8473. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo. Utilizei tesoura e agulha de tapeceiro na hora dos cortes e acabamentos. Quem desenvolveu essa peça foi a amiga Rosa, que no YouTube ela tem o perfil Cantinho da Rosa, no Instagram também é Cantinho da Rosa e, aliás, é lá no Instagram que ela sempre posta os trabalhos e criações dela. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre os trabalhos da Rosa, dê uma olhadinha na descrição desse vídeo, que eu vou deixar o link para você ir direto e aproveita para deixar um carinho lá para ela, porque ela foi muito generosa disponibilizando esse modelo aqui para que eu gravasse para vocês. Rosa, eu quero agradecer o carinho, te dar parabéns aí pela criação. Eu fiz poucas adaptações aqui no modelo, mas eu amei o resultado e eu espero que você de casa também tenha gostado. Se você gostar e se você gostar do passo a passo aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho fazendo anel mágico e para isso eu vou mostrar para você que é super fácil e deixa aqui o miolinho do trabalho bem fechado. Vou deixar uma sobra de fio suficiente para fazer o acabamento. Vou fazer uma volta completa. Na segunda volta eu vou só posicionar no dedo para trabalhar, deixando esse fio que vem do novelo mais próximo do punho. Vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, vou pegar o fio que vem do novelo e faço uma laçada na agulha. Agora, pegando por cima da primeira volta, vou buscar o fio que vem do novelo, passo na laçada que estava na agulha e assim eu tenho um anel mágico. Dentro desse anel mágico eu vou fazer um total de 14 pontos altos e depois eu vou trabalhar aqui o que nós chamamos de redondo perfeito, que é aquele aumento progressivo. Eu vou ensinar isso a cada volta, mas se o seu ficar repuxando, fechando como se fosse um chapéu, você pode aumentar a quantidade de pontos aqui nesse início, que não interfere em nada no bico de acabamento, tá? Vou fazer então o início com 14 pontos altos. Eu sei que tem muita gente que tem o costume de fazer com 15 ou 16 pontos altos aqui no início, mas isso não interfere em nada. A quantidade de pontos aqui vai ser a quantidade de alças, por exemplo, lá no final, após 10 voltas. Eu prendi aqui, olha, para formar o anel mágico, vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, esse é o primeiro, então vou completar 14 pontos altos. Todos os próximos, pegando aqui dentro do anel mágico, faço, esse aqui é o segundo, 3, 4, 5, veja que eu estou fazendo todos os pontos dentro desse anel mágico. Eu vou completar aqui um total de 14 pontos altos. Já estou completando aqui, olha, um total de 14 pontos altos. Deixa eu conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Então eu vou pegar a pontinha do fio que eu deixei sobrando para fazer o acabamento, vou puxar. Aqui, olha, eu tomo cuidado de segurar esse miolinho para puxar com cuidado, para não rebentar esse fio aqui, não partir o fio. Então vou puxar aqui, fechar totalmente, vou deixar esse fio para fazer o acabamento mais à frente e aqui eu vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que eu fiz para formar o primeiro ponto alto. Faço o ponto baixíssimo e tenho aqui a primeira volta completa. Para começar a segunda volta eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Isso aqui chama-se aumento de pontos. Eu tenho aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Nós temos um total de 14 pontos altos nessa primeira volta e eu vou fazer 2 pontos altos em cada um dos pontos. Eu vou no próximo, olha, esse que fica um pouco mais imprensado, e vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar também. Fiz o primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo ponto e faço o segundo. Vou no próximo ponto, lacei o fio na agulha, vou no próximo, faço um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço ponto alto também. No próximo ponto, do mesmo jeito. Um ponto alto, volto no mesmo ponto e faço o segundo ponto alto. E vou seguir fazendo assim
em toda a volta. Nós temos um total de 14 pontos altos, no final da volta teremos aqui um total de 28 pontos altos, já que eu estou fazendo 2 pontos em cada um dos pontos de base. Vou fazer a volta completa e aí eu mostro para você como finalizar essa volta e começar a próxima também. Já estou completando a volta, fazendo aqui, olha, 2 pontos altos em cada um dos pontos de base. Fiz a volta completa, já tenho aqui então os 28 pontos altos, mas esse início aqui, olha, eu fiz o primeiro ponto com 2 correntes. E se eu finalizar aqui com ponto baixíssimo na segunda corrente, ele fica muito marcado aqui, fica parecendo uma cicatriz nesse início, né? Então, para não ficar desse jeito aqui, após o último ponto alto, eu vou substituir essas correntes aqui por um ponto alto. Eu vou laçar o fio na agulha, vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, no mesmo lugar que eu fiz as correntes de início, vou introduzir a agulha, vou buscar a laçada para fazer o ponto alto, mas eu vou deixá-la bem curtinha, para não deixá-la muito alongada para esse ponto não ficar diferente, tá? Aqui tem 2 maneiras, você pode buscar a primeira corrente aqui para introduzir a agulha, ou você pode introduzir a agulha entre o ponto alto formado por correntes e o ponto alto que foi feito logo após as correntes. Nesse trabalho redondo, eu acredito que introduzir a agulha nessa primeira fase entre os pontos dá um resultado melhor. Ele fica mais assentado, mais baixinho, não fica tão volumoso, tá? Então vou buscar aqui, olha, entre os 2 primeiros pontos, vou passar em 2 laçadas da agulha para formar a primeira fase do ponto alto. Ainda vou ajustar aqui um pouco mais. Vou alongar um pouquinho, agora vou na segunda corrente das 2 que eu fiz para formar o primeiro ponto alto, busco o fio que vem do novelo e passo tudo de uma vez. Essa maneira aqui dá um resultado melhor nesse acabamento em trabalho redondo, tá? Eu normalmente subo esse falso ponto alto nas 2 correntes que formam esse primeiro ponto alto, mas no trabalho redondo, assim ele fica menos volumoso. E depois de fazer essa segunda fase, eu vou finalizar com ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Ficou assim. Finalizei então a segunda volta e tenho aqui um total de 28 pontos altos. Vou começar a terceira volta e vou continuar fazendo os aumentos de pontos. Então vou fazer 2 correntes para dar a altura do início, vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. É entre esses 2 pontos aqui que eu vou começar a finalizar a próxima volta, tá? Então vou introduzir sempre a agulha entre esses 2 pontos. É nesse ponto de base aqui que eu vou fazer o último ponto ao completar a volta. Vou laçar o fio na agulha e agora a lógica é bem simples. Fiz 2 pontos no mesmo lugar, o próximo ponto sozinho. Fiz um ponto sozinho, então o próximo 2 pontos altos no mesmo lugar. Fiz o primeiro ponto alto, volto no mesmo lugar e faço ponto alto novamente. Um ponto alto sozinho, 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço o segundo. Ou seja, eu vou fazer assim por toda a volta. 2, 1, 2, 1, 2, 1. E aqui tem outra lógica também que você pode observar se você for fazer outro tipo de trabalho. Os 2 pontos altos juntos vão ficar sempre na direção do segundo ponto dos 2 que foram feitos juntos na volta anterior. Olha só, temos 2 pontos altos juntos aqui na volta anterior. Os 2 pontos juntos vão ficar sempre no segundo ponto, ou seja, dos 2 que estão juntos, no segundo ponto eu repito esse aumento de pontos. Olha aí. Vou seguir fazendo assim por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no final da terceira volta. Vou fazer aqui, olha, o último ponto alto sozinho. O próximo aqui estão os 2 juntos. Ou eu finalizo aqui com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que foram feitas para dar a altura do primeiro ponto alto. Eu não gosto de fazer essa finalização porque fica essa cicatriz aqui no início, então eu faço sempre o falso ponto alto. Após fazer aqui o último ponto, eu vou laçar o fio na agulha, vou introduzir a agulha no mesmo ponto que eu comecei fazendo os 2 pontos altos aqui juntos, e depois eu vou introduzir a agulha nesse espaço aqui entre as correntes e entre o primeiro ponto alto, tá? Então, vamos lá. No mesmo lugar que eu fiz o ponto, vou introduzir a agulha e vou buscar o fio que vem do novelo, mas eu puxo só um pouquinho, não deixo muito alongado. Vou introduzir a agulha agora entre os 2 pontos, vou buscar o fio que vem do novelo, passo em 2 laçadas da agulha. Assim, olha, deixando ele bem ajustado, não fica volumoso. E agora eu vou alongar até da altura dos pontos altos. Se alongar muito, fica pontudo. Se não alongar um pouquinho, fica aquele vinco aqui na direção, né? Vou introduzir a agulha na segunda das 2 correntes que eu fiz para dar a altura do meu ponto alto. Vou buscar o fio que vem do novelo e passo em todas as laçadas de uma só vez, finalizando então a volta. E para deixar bem certinho, eu já faço ponto baixíssimo aqui no próximo ponto alto
para deixar também já na posição de começar a próxima volta. E assim eu finalizei aqui então a terceira volta no meu trabalho. Eu vou aproveitar para dar uma dica para você que tem dificuldade em fazer trabalho redondo, sempre fica repuxando ou formando ondulação. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar o link aqui nesse card, vou deixar na descrição desse vídeo também. Então dê uma olhadinha que você consegue corrigir sem precisar alterar a numeração de agulha e tal. Mas se ficar fechando aqui demais, se realmente ele ficar fechando como um chapéu nessa terceira volta, se ele ficar desse jeito aqui, olha, sem abrir, sem colocando aqui numa superfície plana, ele não ficar retinho, aumenta aqui, olha, temos 14 pontos altos, aumenta para 15, isso já deve resolver o problema. Não aumente muitos pontos aqui não, porque daí pode ficar ondulando. E no contrário também, olha, se ficar formando ondulação, não está retinho, está formando, está virando godê, está virando uma saia aí o seu trabalho redondo, diminua, aqui tem 14 e faça 13 pontos altos. As alterações que a gente fizer aqui nesse início, aumentar ou diminuir a quantidade de pontos, vai refletir no restante do trabalho. Na hora do bico de acabamento, por exemplo, a contagem vai ser diferente. Mas aí não se preocupe, como eu disse, tem que perder o medo e o importante é que o trabalho fique certinho. Então, perca o medo, pode adaptar e qualquer coisa lá na frente você pede um socorro aí para ajudar a adaptar o bico. Eu vou aproveitar e vou deixando as quantidades de pontos que tem cada uma das voltas, porque é muito importante conferir também a quantidade de pontos se está certinho, os aumentos, porque a gente às vezes se distrai e faz o aumento no lugar errado e aí dá tudo errado no final também. E um trabalho como esse, que é um suplar, você vai fazer um jogo, todos precisam ficar exatamente iguais. Então é muito importante prestar atenção em cada uma das voltas para que todas elas fiquem com a quantidade correta em todas as peças. Tá? Então, para facilitar o seu trabalho, eu vou deixar sempre a quantidade de pontos que tem em cada volta aqui do ladinho para você ir conferindo. Vou começar então a quarta volta e agora você vai perceber que todo o início de volta é exatamente igual, assim como o final. Lembra que eu finalizei aqui a segunda e a terceira volta do mesmo jeito? O início também, olha, eu comecei a segunda volta com 2 correntes, a terceira volta também, e a quarta volta também, olha, com 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto, ou seja, todo o início de volta eu faço exatamente a mesma coisa, e é nesse ponto aqui que eu vou finalizar a volta também. Nessa quarta volta, a lógica de pontos se mantém. Na anterior, eu fiz 2 pontos juntos, 1 ponto sozinho. 2 pontos juntos, 1 ponto sozinho. Olha só, na quarta volta, fiz 2 pontos juntos, vou fazer 2 pontos sozinhos. 1 ponto sozinho, vou no próximo, faço somente 1 ponto também, e aí faço 2 pontos juntos. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. 2 juntos, 1, 2, 2. Vamos novamente repetir. 2 pontos sozinhos. 1, 2 e faço 2 pontos juntos. 1, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto. Então, olha só. 2 pontos juntos, 1, 2, faço aumento de pontos. 1, 2, faço aumento de pontos. E olha aqui o que eu disse na volta anterior. 2 pontos juntos, no segundo ponto desses 2 que estão juntos na volta anterior, temos 2 pontos juntos nessa volta. E eu vou seguir repetindo do mesmo jeito, tá? Após um aumento, faço 2 pontos sozinhos, 1, 2, e aí faço os 2 pontos juntos. Faço o primeiro, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Vou seguir repetindo então por toda a volta. Na hora de finalizar, vou relembrar com você como fazer esse fechamento de volta e como começar a próxima volta também. Já estou finalizando a volta e aqui, olha, eu vou fazer exatamente o que eu fiz nas voltas anteriores, mas tudo que eu fizer aqui você vai repetir nas próximas também, então eu vou relembrar com bastante calma. Veja que eu fiz a volta completa sempre com 2 pontos altos, essa é a quarta volta, tá? 2 pontos altos juntos, 2 sozinho, 2 junto, 2 sozinho. Os próximos estão juntos, são os primeiros, então vou laçar o fio na agulha, vou aqui, olha, no pé desses 2 pontos que foram feitos juntos, um formado por correntes e o outro ponto alto, vou buscar o fio que vem do novelo e deixo essa laçada bem ajustada. Agora vou introduzir a agulha entre as 2 correntes que formam o ponto alto e o outro ponto que foi feito no mesmo lugar. Vou buscar o fio que vem do novelo e passo em 2 laçadas das 3 que temos na agulha. Deixo bem ajustado para não deixar volumoso. Alongo para ficar com a mesma altura dos pontos altos. Vou na segunda corrente das 2 que foram feitas para formar o ponto alto. Busco o fio que vem do novelo e passo em todas as laçadas da agulha. O ponto alto já foi concluído, mas para fechar essa volta, eu vou no próximo ponto e faço ponto baixíssimo.
Finalizei aqui então, olha, a quarta volta do trabalho. Em todas as próximas você vai fazer essa mesma finalização para ficar certinho aqui, sem ficar volumoso esse início e final do trabalho. Para começar a quinta volta, eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. É entre esses 2 pontos que eu finalizo a próxima volta. Na quinta volta, a lógica continua, só que dessa vez, após 2 pontos altos, eu vou fazer 3 pontos sozinhos. Então, vamos para o primeiro, segundo e terceiro. Ou seja, 3 pontos altos, sendo 1 em cada ponto de base. E aí, vou fazer um aumento de pontos novamente, então, no próximo ponto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. 2 pontos altos juntos, 3 pontos sozinhos. 2 pontos altos juntos, vou para o próximo e vou fazer ponto alto sozinho. 1, 2, 3. 3 pontos altos sozinho, repito os 2 pontos altos no mesmo lugar. Faço o primeiro, volto no mesmo lugar e faço o segundo. Novamente, olha, após o aumento, faço 3 pontos altos sozinho, 1 em cada ponto de base. 1, 2, 3. Vou repetir, então, os 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. Como você pode ver, a lógica se mantém em 2 pontos e dessa vez 3 sozinhos. 2 pontos, 3 pontos sozinho. Eu digo que é lógica porque, olha só, na terceira volta eu fiz 2 pontos altos, 1 ponto sozinho e 2 pontos altos. Na quarta volta, 2 pontos altos, 2 pontos sozinhos, 2 pontos altos. Na quinta volta, 2 pontos altos, 3 pontos sozinhos, 2 pontos altos. Viu como é progressivo? 1, 2, 3. Na próxima, 4, 5... e assim vai. Mas eu vou repetir aqui o início de cada volta para não complicar aí para quem é iniciante, tá? Aqui eu vou seguir repetindo então, sempre com intervalo de 3 pontos sozinhos, faço 2 juntos. Vou seguir fazendo a volta completa e depois eu mostro para você como continuar fazendo as próximas voltas também. Finalizei a quinta volta exatamente igual às anteriores e nesta volta, olha, temos um intervalo de 3 pontos altos entre um aumento e outro. Veja só, 3 pontos altos, 2 pontos altos juntos. 3 pontos altos, 2 pontos altos juntos, 3 pontos altos, 2 pontos altos juntos. Fiz assim por toda essa volta. Vou começar a sexta volta fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto. Tenho assim, olha, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E seguindo então a mesma sequência de aumentos, eu vou fazer 4 pontos altos antes do próximo aumento de pontos. 4 pontos sozinho, então vou laçar o fio na agulha, 2 pontos altos juntos. E vou seguir agora com 4 pontos altos sozinhos antes do próximo aumento de pontos. Então, lacei o fio na agulha, vou fazer o primeiro, o segundo, um em cada ponto de base, viu? Terceiro e quarto ponto alto. Olha, após os 2 pontos juntos, fiz 4 pontos altos. No próximo ponto, vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. Vou fazer novamente um intervalo de 4 pontos sozinhos antes do próximo aumento de pontos. 1, 2, 3, 4. No próximo ponto, eu faço 2 pontos no mesmo lugar e fica na direção do segundo dos 2 que foram feitos juntos na volta anterior. Faço o primeiro ponto, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. Ou seja, vou trabalhar sempre do mesmo jeito. 4 pontos sozinhos, 2 pontos juntos. 4 pontos sozinhos, 2 pontos juntos. Vou fazer a volta completa, no final eu confiro com você como ficou e mostro como começar a próxima volta também. Finalizei a sexta volta e desta vez, olha, nós temos 4 pontos altos entre um aumento e outro, tá? Sempre 4 pontos e temos o aumento. 4 pontos e temos o aumento de pontos, tá? Eu fiz assim a volta completa, então finalizei aqui a sexta volta. Para começar a sétima volta, eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, voltar no mesmo lugar e fazer mais um ponto alto. Ficou assim.
Após esses dois pontos altos juntos, eu vou fazer uma sequência com 5 pontos antes do próximo aumento. Então, vou fazer o primeiro, olha, um ponto alto sozinho, vou para o próximo, esse é o segundo, no próximo ponto faço o terceiro, vou fazer aqui o quarto ponto alto e o quinto ponto. 5 pontos altos, então, sozinhos. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. Então, entre um aumento e outro de pontos, eu tenho 5 pontos altos. Vou fazer novamente sequência com 5 pontos altos sozinhos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos sozinhos. Vou no próximo ponto e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Tenho novamente 5 pontos altos entre um aumento de pontos e outro. Vou seguir fazendo assim a volta completa. No final eu mostro para você o resultado e como começar a próxima volta também. Finalizei a sétima volta e desta vez, olha, nós temos 5 pontos altos entre um aumento e outro, em todos os espaços. Olha, tem um aumento, 5 pontos altos, novamente aumento. 5 pontos altos, novamente um aumento de pontos. Eu fiz assim por toda a volta e finalizei então a sétima volta. Para começar a oitava volta, eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, voltar no mesmo lugar e fazer o segundo ponto. Após esses 2 pontos altos juntos, eu vou fazer uma sequência com 6 pontos altos antes do próximo aumento. Então, vou fazer o primeiro, segundo, um ponto em cada ponto de base. 3, 4, 5, 6. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo. Então, tenho aqui, olha, uma sequência com 6 pontos altos entre um aumento de pontos e outro. Vou repetir, então, 6 pontos altos antes do próximo aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos sozinhos, olha, após o aumento que eu fiz, né, os 2 pontos juntos. Então, no próximo ponto, eu faço novamente 2 pontos altos no mesmo lugar. Fiz o primeiro, volto no mesmo lugar e faço o segundo. Vou seguir repetindo assim por toda a volta, então na volta 8 nós temos um total de 6 pontos altos entre um aumento de pontos e outro. Vou fazer a volta completa, mostro para você como ficou e como começar a próxima volta também. Finalizei então a oitava volta e desta vez, olha, nós temos um total de 6 pontos altos entre um aumento e outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 pontos altos juntos. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 pontos altos juntos. Eu fiz assim por toda a volta e finalizei a volta de número 8. Para começar a próxima volta, eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Após os 2 pontos altos juntos, na volta 9 eu vou fazer 7 pontos altos antes do próximo aumento. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. Vou repetir novamente, olha, 7 pontos altos antes do próximo aumento. Então, tenho aqui 2 pontos juntos, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. No final eu mostro para você como ficou e como começar a próxima volta também. Finalizei então a volta de número 9. Desta vez, olha, nós temos 7 pontos altos no intervalo entre um aumento e outro. Veja que eu tenho aqui os dois aumentos. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tenho aumento de pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e novamente aumento de pontos. Terminei então a volta de número 9. Vou começar a volta de número 10 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Então, tenho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Desta vez, entre um aumento de pontos e outro, teremos um total de 8 pontos altos sozinho. Então, vou fazer 8 pontos altos, um em cada ponto de base. Esse aqui é o primeiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. No próximo ponto eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Faço o primeiro, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Tenho aqui então, olha, entre um aumento de ponto e outro, temos um total de 8 pontos altos. Vou repetir então, novamente 8 pontos altos e faço mais um aumento de pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 pontos altos sozinhos, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar, eu mostro para você porque desta vez, no final da volta, eu vou cortar o fio e fazer o arremate e trabalhar com uma cor diferente. Então, vou fazer a volta completa. Já estou chegando no final da 10ª volta e desta vez eu não vou finalizar fazendo falso ponto alto. Veja que eu vou fazer aqui ponto alto até o último ponto. Se fosse finalizar fazendo falso ponto alto, teria que fazer agora o próximo ponto no pé desse ponto que eu fiz aqui o início, né? Na volta de número 10, nós temos aqui um intervalo com 8 pontos sozinhos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre um aumento e outro, tá? Então, para finalizar e ficar certinho aqui, chegando aqui no último ponto, se você não tem agulha de tapeceiro, sim, faça o falso ponto alto, depois corta o fio e faça o arremate passando ele para a parte de trás da peça, tá? Mas com a agulha de tapeceiro aqui, olha, chegando no penúltimo ponto, eu vou alongar esse fio, vou deixar aqui o suficiente para eu fazer o acabamento, o arremate no avesso da peça. E fazendo o arremate com a agulha de tapeceiro, não precisa fazer o último ponto, porque a parte de cima desse último ponto, ele vai ser feito aqui com a agulha de tapeceiro e ele fica igual aos outros. Veja só. Vou pular as duas correntes que formam o ponto alto, vou no próximo ponto pegando de trás para frente, esses dois fiozinhos que ficam na parte de cima, e passo todo o fio. Agora eu vou ajustar e vou passar em cima do último ponto alto, desse jeito, e agora pego na segunda corrente das duas que formam o ponto alto, saindo no avesso da peça. Vou deixar ele bem juntinho aqui, bem ajustado, vou puxar então o fio todo para o avesso da peça para fazer a parte de cima do ponto, e eu tenho então o último ponto alto exatamente igual todos os outros. Com esse fio no avesso da peça, eu vou só costurar ele um pouquinho aqui, esconder ele um pouco para dividir ele em dois. Olha, eu vou esconder ele um pouquinho mais aqui nesses pontos, só costurando assim mesmo. Ele não aparece lá na frente, então vou só costurar ele um pouco mais. E aqui eu vou dividir ele em dois, deixando duas perninhas de fio, independente aí da espessura. Se você trabalhar com fio muito fininho, né, aí vai fazer uma toalhinha, então não dá para dividir em dois, mas dá para arrematar também. Dividir aqui em dois. Vou amarrar, passar aqui um fiozinho a mais. Vou amarrar bem essas duas pontas e cortar as sobras.
cortei aqui essas pontinhas de fio e eu tenho também a pontinha de fio aqui do início, né? Esse que eu fiz aqui no anel mágico. Eu vou arrematar aqui do mesmo jeito, olha, eu vou colocar na agulha de tapeceiro, só que esse aqui eu vou costurar um pouquinho mais no miolinho, né? Vou certificar aqui de que ele está bem ajustado para não ficar aberto esse miolinho. Vou costurar um pouquinho mais aqui no miolinho, levando esse fio para mais distante, para dar mais sustentação. Se depois ele soltar, a gente tem aqui uma sobra de fio escondida também para fazer o arremate novamente. Então, vou esconder aqui um pouquinho mais, uma volta aqui completa já resolve. E agora vou dividir ele em dois também, deixando 3 fiozinhos assim para cada lado. Vou tirar metade aqui da agulha e a outra metade eu vou fazer do mesmo jeito. Olha, eu vou passar em mais um fiozinho só para dar sustentação para fazer esse nó. Vou amarrar bem e cortar as sobras. Fiz o arremate das pontas de fio e tenho aqui então, olha, essa base pronta para continuar fazendo o acabamento, mas antes deixa eu medir aqui para vocês para ver com quanto ficou essa minha base, só lembrando que o tamanho aqui pode variar de acordo com seus pontos, tá? Tem 28 centímetros e meio, quase, olha, não chega a 28,5. 28 centímetros e meio, né, vamos dizer assim, de diâmetro. Mas claro, pode variar aí de acordo com seus pontos. Então eu vou aproveitar também para pesar aqui, para saber com quanto eu gastei. Para fazer essa base, deixa eu dobrar ela aqui para pesar. Tenho aqui, olha, 79, deixa eu colocar aqui, 79 gramas, eu utilizei aqui 79 gramas de fio barroco, Max Color número 6, mas como eu já cortei as pontinhas de fio que eu utilizei aqui no acabamento, eu vou colocar aqui então 85 gramas, tá? Então, quando for para fazer na descrição, eu vou colocar 85 gramas, mas vocês estão vendo que eu utilizei 79 gramas, então eu já coloco para ficar sobrando aí para não correr o risco de faltar, tá bom? Então agora eu vou começar a fazer o detalhe aqui, eu vou fazer primeiro um detalhe com o vermelho 3402 e depois eu vou trabalhar com o verde 5239. Eu vou colocar aqui, olha, vou fazer essa costurinha aqui do acabamento, que eu já ensinei ela várias vezes, é super fácil. Vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o acabamento, vou posicionar ela no dedo assim para trabalhar e vou deixar aqui debaixo da peça. Aqui entre uma volta e outra nós temos a divisão e eu vou introduzir a agulha em qualquer um desses pontos, no pé dos pontos altos, vou buscar o fio que vem do novelo, olha que está posicionado assim e vou puxar para frente. É mais fácil trabalhar nessa posição, tá? Na posição no sentido horário, porque assim a mão que está segurando a peça fica aqui na parte de fora e facilita bastante. Se você tentar fazer o contrário, dificulta bastante, porque a mão que segura vai ficar segurando toda a peça. Então, puxei ele para frente, vou só alongar para chegar no próximo ponto, introduzo a agulha novamente para buscar o fio que vem do novelo, assim, vou puxar ele para frente, olha, e passar na laçada que está na agulha. Alongo novamente para chegar no próximo ponto, faço o mesmo procedimento. Como eu estou trabalhando no sentido horário, veja que eu estou simplesmente fazendo correntes ou fazendo ponto baixíssimo, pegando em cada um dos pontos, olha, já vai formando essa costurinha. É mais fácil do que aparenta que ao assistir, olha, só buscar e fazer aqui, ele forma realmente uma corrente, só que a diferença é que entre as correntes nós temos a peça. Eu vou fazer com bastante calma aqui, olha, veja que eu vou no pé de cada um dos pontos, introduzo a agulha, busco o fio, passo para frente, olha, saindo na laçada que estava na agulha. Alongo novamente, vou no próximo ponto, olha, no pé do próximo ponto, introduzo a agulha, vou lá no avesso da peça, pego o fio que vem do novelo, puxo para frente e aqui na frente vai sair na laçada e vou alongar novamente, tá? Então eu vou fazer a volta completa, na hora de fazer o arremate eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no final da volta, olha, eu vou fazer esse ponto baixo, essa correntinha, essa costura, digamos assim, até que fique sobrando somente um espaço aqui entre o final e o início dessa volta. Aqui eu vou alongar esse fio, deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate no avesso da peça, vou cortar e vou utilizar uma agulha de tapeceiro aqui para deixar esse acabamento ainda mais discreto. Vou colocar o fio na agulha de tapeceiro e vou passar aqui, olha, nos dois fiozinhos da primeira corrente, pegando desse jeito, passo tudo de um lado para o outro. Vou ajustar bem esse ponto para ficar com o mesmo comprimento. E vou aqui no último ponto, vou passar a agulha já saindo com ela no avesso da peça. Pronto, aqui eu já posso tirar da agulha que esse ponto na frente fica exatamente igual a todos os outros. E no avesso da peça eu vou só amarrar essas duas pontas de fio
juntas e depois cortar as sobras. O primeiro nó eu não aperto muito para não apertar muito esse ponto aqui na frente, então só ajusto ele para ficar igual aos outros e depois eu posso apertar um pouco mais. Aqui eu cortei então as pontinhas de fio, fiz o arremate, eu vou pesar para ver quanto eu gastei de vermelho. É assim que eu faço para saber a quantidade de fio que eu gastei com cada uma das cores. Lembra que antes de utilizar então esse acabamento, nós tínhamos aqui 79 gramas com essa cor, né? Então agora eu vou dobrar essa peça e vou ver quanto eu gastei aqui de vermelho, tá zerado, então 82 gramas, então significa que eu gastei 3 gramas então da cor vermelha, mas eu vou colocar 4 gramas para já contar a sobra, tá? Então vou anotar aqui que eu utilizei 4 gramas do vermelho e agora eu vou trabalhar com a cor verde. Posteriormente eu volto a trabalhar com a cor vermelha e eu faço a pesagem novamente para saber quanto eu gastei. Com o verde 5239 eu vou começar a fazer agora uma volta toda em ponto baixo e no final, né, quando eu terminar o trabalho com esse verde, eu vou fazer a pesagem para saber quanto a gente utilizou. Só lembrando que agora a peça está com 82 gramas, tá? Eu vou posicionar esse fio aqui no dedo deixando uma sobra suficiente para fazer o acabamento. Vou aqui, olha, em qualquer um dos pontos altos, pode pegar em qualquer um dos pontos. Lembra que nós temos 2 fios assim na parte de cima da peça, né, de cada um dos pontos altos, e eu vou trabalhar pegando somente o fiozinho que fica mais no avesso da peça, ou seja, sempre esse fiozinho que fica mais na parte de baixo, assim, olha, desse jeito, tá? Então vou introduzir aqui a agulha em um desses fios, vou buscar o fio na cor verde e vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, busco o fiozinho, faço ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo assim em todos os pontos. Não tem aumento de pontos, então é só fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Veja que eu deixei a ponta de fio aqui, olha, eu não estou escondendo essa ponta de fio, porque depois eu consigo fazer o arremate quando terminar o trabalho com essa cor, tá? Vou continuar então assim, fazendo a volta completa. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo ponto baixo em todos os pontos altos e sempre pegando, olha, somente o fiozinho no avesso da peça para deixar esse detalhe aqui na frente. E depois eu ainda vou utilizar aqui, olha, esses pontos aqui para fazer o detalhe com fio dourado, tá? Então, olha, eu vou finalizar aqui até o último ponto e para completar essa volta eu faço ponto baixíssimo aqui no ponto que eu iniciei, olha, eu vou fazer ponto baixíssimo para finalizar a volta, então tenho a volta completa toda em ponto baixo, pegando somente o fiozinho do avesso. A ponta de fio inicial ainda está aqui, eu só vou fazer o arremate dela quando terminar o trabalho com esse verde. E para começar a próxima volta, eu vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, e agora eu vou nos próximos pontos. Vou fazer 3 pontos baixos, tá? 1, 2, 3. E dessa vez eu vou fazer pegando assim os 2 fios da parte de cima e não somente o fiozinho do avesso, olha. 1, 2, 3. Contando com essa corrente aqui que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo, eu tenho uma sequência com 4 pontos baixos. Eu só vou completar essa sequência quando completar a volta, tá? Então vou fazer agora uma alça com 15 correntes. Se o seu ponto for muito apertado, pode fazer essa alça com 16 correntes que não tem problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntes. Olha, fiz uma alça com 15 correntes. Não vou torcer essa alça. Do jeito que eu terminei, eu vou pular 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou no próximo e prendo com ponto baixo. Ficou assim, olha. Após prender com ponto baixo, eu vou completar essa sequência com 5 pontos. Então, já tenho 1, vou fazer mais 4. 2, 3, 4, 5. E vou fazer novamente a alça com 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou pular 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Após os 5 pontos baixos, eu vou fazer novamente a alça com 15 correntes e vou seguir fazendo assim por toda a volta.
Se você fez aqui um total de 10 voltas, independente da quantidade de pontos que você utilizou aqui no início, vai dar certinho finalizar aqui com mais um ponto baixo ao completar a volta e completar essa sequência com 5 pontos também. Se não der certo, é sinal que algo ficou errado aqui nas voltas anteriores. Se você fizer 9 voltas, por exemplo, não dá certo fazer desse jeito, tá? Sempre pulando 5 pontos e fazendo 5 pontos baixos. Você vai precisar adaptar, porque nós estamos utilizando aqui, olha, múltiplo de 10 para fazer esses pontos, né? Olha, nós temos aqui 5 pontos baixos e pulando 5 pontos, ou seja, 10. Eu tenho no total dessa volta aqui 140 pontos. Digamos que nessa volta de número 9 eu tenho 126. 126 dividido por 10 já não daria certo, sobrariam 6 pontos. Então significa que em 6 alças eu ia precisar pular um ponto a mais, tá? Então se quiser fazer menor, aqui, olha, com 9 voltas, dá certo também, mas aí você vai intercalar, fazer uma alça pulando 5 e na outra alça você pula 6. Em uma alça pula 5, na outra pula 6. E assim dá certo também, tá? Para completar certinho, porque sobram 6 pontos. E aqui eu vou seguir então fazendo essa volta no meu não precisa adaptação, todas as alças com 15 correntes, sempre pulando 5 pontos e sempre fazendo 5 pontos baixos também. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu confiro com você como ficou e como começar a próxima volta também. Já estou completando aqui, olha, a volta. Veja que eu fiz uma alça com 15 correntes e vou pular 1, 2, 3, 4, 5, sobra somente um ponto, olha, antes desse aqui que eu iniciei fazendo uma corrente de espaço para dar a altura do primeiro ponto baixo. Então, faço esse ponto baixo, olha, pulando 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, fiz um ponto baixo e vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz no ponto seguinte, olha, para começar a volta. E assim eu completei nesse ponto a sequência com 5 pontos baixos também. Tenho aqui a volta completa, toda feita com alça, sempre 5 pontos baixos, pulando 5 pontos de base. Vou conferir aqui a quantidade de alças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 alças, tá? Temos um total de 140 pontos e utilizamos 10 para cada conjunto desse de ponto baixo e alça, então temos aqui um total de 14 alças. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixo aqui no próximo ponto. Veja que eu finalizei a volta aqui fazendo ponto baixíssimo no segundo ponto, né? Dos 5 que nós temos nesse espaço, vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Agora eu vou trabalhar aqui um total de 25 pontos altos nessa alça, isso para deixar ele arredondado. Se você quiser fazer ele com um pontinho picô aqui na metade, então é só fazer 12 pontos altos, fazer um pontinho picô e depois fazer 12 pontos altos novamente. Eu vou ensinar dos dois jeitos, o meu eu vou fazer ele todo em ponto alto, mas quando chegar aqui na metade eu explico como que faz o pontinho picô, tá? E aqui vai mais uma dica, olha, depois do ponto baixo eu vou fazer ponto alto. Mas para esse ponto aqui não ficar folgado aqui na base da alça, para ficar bem harmonioso, quando laçar o fio na agulha aqui, buscar a primeira fase e deixa ela bem ajustada, e aí faz essa primeira fase bem ajustada e depois completa o ponto alto. No próximo também, olha, todos eles deixando essa primeira fase do ponto bem ajustada e faz o ponto alto. Vou fazer uma aqui mais solto para você ver a diferença, olha, deixar ele bem solto e vou completar o ponto alto. O pé desse ponto aqui, apesar dele ficar assim, depois ele fica abrindo desse jeito assim, olha, tá? Então, olha, esse aqui que eu fiz um pouquinho mais solto já está abrindo. Então, para evitar isso, é só deixar essa primeira fase aqui do ponto bem ajustada, que aí ele fica apertado ali no pé da alça, né? E não fica soltando. Eu vou completar aqui, então, um total de 25 pontos altos nessa alça para deixar ele arredondado. Mas, como eu prometi, quando chegar aqui no 12º ponto, eu mostro como fazer o ponto picô, porque assim quem quer fazer o ponto picô também já aprende, tá? Tenho 3, eu vou chegar aqui até o 12º para explicar novamente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se você vai fazer ele arredondado, é só passar direto até completar aqui um total de 25 pontos altos. Mas para quem vai fazer o pontinho picô, veja que eu fiz 12 pontos altos, então vou fazer 3 correntes. Volto aqui no último ponto alto, pegando os 2 fiozinhos assim na parte de cima e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. E aí, após o ponto picô, é só fazer mais 12 pontos altos, sempre do mesmo jeito. Olha, aí o ponto picô vai ficar
bem centralizado aqui. Deixa eu fazer mais um ponto para mostrar que vai ficar assim o pontinho picô, tá? Então, se você quiser fazer com ponto picô, é só fazer 12 pontos altos, um ponto picô e mais 12 pontos altos. O meu eu vou deixar ele arredondado, então eu vou fazer todo em ponto alto. Veja que eu fiz 12, eu vou completar aqui um total de 25 pontos altos, mas não tem nenhum segredo, é só fazer ponto alto nessa alça, no final eu mostro para você. Já estou completando aqui um total de 25 pontos altos nessa alça, olha, mas é como eu disse, você vai fazer, colocar numa superfície plana. Se precisar, você pode aumentar a quantidade de pontos ou diminuir. Se você fizer os 25 pontos altos e não fechar aqui e ele não ficar formando ondulação, você pode aumentar a quantidade de pontos sem nenhum problema, senão só ajusta os pontos para que todos fiquem certinhos aqui na alça também. E após fazer os 25 pontos altos, nós temos aqui logo à frente 5 pontos baixos. Então vou no ponto do meio e prendo com ponto baixo. Ficou assim, olha, prendi com ponto baixo, tenho uma alça completa, né, com 25 pontos altos. E agora, olha, após o ponto baixo é só repetir. Lembra que eu comecei com ponto baixo? É só laçar o fio na agulha, seguir para a próxima alça e novamente 25 pontos altos. Eu vou fazer em todas as alças do mesmo jeito, não tem segredo, só fazer 25 pontos altos ou a quantidade que você vê que dá certinho com os seus pontos. Eu vou fazer em todas as alças aqui, na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no final da volta, olha, fazendo todos esses leques, né, nessas alças com 25 pontos altos. Fiz em todas as alças e aqui para deixar esse final bem discreto eu vou utilizar a agulha de tapeceiro. Mas se você não tem a agulha de tapeceiro, você pode fazer ponto baixíssimo. No ponto baixo, olha, que foi feito para começar a volta. Aqui é só fazer ponto baixíssimo, depois alongar esse fio, passar ele para o avesso da peça, no avesso tem a outra ponta e aí é só amarrar as duas pontas juntas. Aqui para deixar mais discreto, como eu disse, eu vou fazer a finalização nesse arremate com agulha de tapeceiro. Então, após o último ponto alto aqui nessa alça, eu vou alongar esse fio, vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o acabamento, vou cortar e utilizar aqui a agulha de tapeceiro. Para fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro, eu vou pular o ponto baixo, vou no primeiro ponto alto dos 25 que nós temos na próxima alça e vou pegar assim, olha, os dois fios na parte de cima. Passo do avesso para frente. Agora eu vou passar em cima do último ponto alto desses 25 que eu fiz na última alça. Passo de cima para baixo. E passo aqui, olha, no ponto baixo que eu fiz para começar a volta, saindo com a agulha no avesso da peça. Assim, esse ponto fica exatamente igual, olha, todos os outros que nós temos entre um leque e outro. Já no avesso da peça, eu vou costurar esse fio para chegar onde está a outra ponta de fio. Só costurar ela aqui para que não apareça lá na frente. Vou só seguir conduzindo ele. E aqui eu posso tirar o fio da agulha, amarrar as duas pontas juntas e cortar as sobras. Fiz o arremate das pontinhas de fio e tenho aqui, olha, a peça pronta com mais uma etapa. E agora eu vou fazer os detalhes aqui nas duas últimas voltas, né? Nesse outro modelo que eu tenho pronto, eu fiz aqui, olha, eu fiz um detalhe com o fio branco e depois eu fiz um detalhe com o fio da mesma cor que eu utilizei na base. Nesse aqui, isso assim, olha, eu fiz o branco nessa última volta aqui e depois eu fiz esse detalhe com a mesma cor, pegando aqui no pé desses pontos baixos. Nesse modelo aqui eu vou utilizar o Encanto Slim na cor 8473 para fazer o detalhe aqui, olha, no final da última volta que eu fiz na base, né? Então eu vou fazer com o Encanto Slim e não o branco, tá? Na outra peça eu só fiz o branco nesse lugar aqui. E o branco nessa peça aqui eu vou utilizar na divisão aqui entre a última volta da base e essa volta de verde, tá? Mas eu vou fazer cada uma delas para você ver como faz. Eu vou deixar aqui uma sobra de fio suficiente para fazer o acabamento, posiciono aqui embaixo da peça, vou introduzir a agulha em cima de qualquer um dos pontos aqui, deixando esse detalhe aqui na parte de cima, pegando assim, olha, e vou buscar o fio aqui para frente.
Vou introduzir a agulha no próximo ponto, vou pegar o fio lá atrás, olha, ele está posicionado, então vou só pegar o fio, puxar ele para frente da peça, desse jeito, olha. E aqui na frente eu vou passar dentro da laçada que está na agulha. Então aqui, olha, só introduzir a agulha no próximo ponto, busca o fio que vem do novelo, passa na laçada da agulha. Busca o fio que vem do novelo sempre em cada um dos pontos. Alonga um pouquinho essa laçada sempre para chegar na direção do próximo ponto, tá? E se deixar ela muito apertada, ele vai ficar fechando como se fosse um chapéu. E aqui eu vou fazer ele mais soltinho, olha, sempre que buscar o fio e passar na laçada da agulha, alonga essa laçadinha para chegar no próximo ponto e fazer a próxima costurinha. Eu vou fazer a volta completa, exatamente igual o que eu fiz aqui com o vermelho 3402, e vou fazer a volta completa na hora de finalizar, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no final da volta aqui, olha, eu vou fazer até ficar sobrando somente um espaço aqui entre o início e o final. Vou alongar esse fio para deixar uma sobra suficiente para fazer o acabamento. Vou puxar aqui, olha, para deixar uma sobra. Vou cortar o fio e vou fazer esse arremate com agulha de tapeceiro. Se você não tem agulha de tapeceiro, é só você pegar aqui, olha, esses dois fiozinhos assim, passar a sobra de fio, puxar ela aqui para frente, olha, ajustar as pontinhas e depois introduzir a agulha de trás para frente, de modo que saia aqui dentro dessa última laçadinha aqui, olha. Por isso é mais difícil fazer com agulha de crochê, mas é só introduzir a agulha de trás para frente, saindo aqui e puxar essa ponta de fio para o avesso. Com a agulha de costura ou agulha de tapeceiro facilita porque é mais fácil passar nesse espaço. Olha, veja que eu coloquei aqui na agulha de tapeceiro e vou passar o fio então exatamente nesse último pontinho aqui que eu fiz antes de cortar o fio, saindo com ele no avesso da peça. Aí agora é só ajustar para que ele fique exatamente igual todos os outros. Com esse fio no avesso da peça eu tenho a outra pontinha de fio, então só amarrar as duas pontinhas juntas e cortar. Esse primeiro nó eu não aperto muito e depois eu vou fazer outros dois nós apertando um pouco mais. Fiz o arremate dessas pontinhas de fio e agora eu vou pesar a peça aqui, olha, para saber quanto a gente utilizou de verde. Eu já pesei o Encanto Slim e eu precisei de 3 gramas, tá, desse Encanto Slim. A peça estava pesando 82 gramas, então significa que, deixa eu ver aqui a quantidade que eu gastei de verde, né? Agora ela está pesando 138 gramas, 138, né? Então, significa aqui que eu utilizei 56 gramas no total após a etapa que eu tinha pesado aqui mostrando para vocês, só que 56, né? Só que 3 gramas foi do Encanto Slim. Então significa que eu utilizei 53 gramas do fio Barroco Max Color na cor verde 5239. Eu sempre coloco na descrição do vídeo um pouco a mais para quem tem o ponto mais alongado ou para dar margem também para o acabamento. Então eu vou colocar que eu gastei aqui 60 gramas do fio Barroco Max Color número 6 na cor verde e 3 gramas do fio Encanto Slim. Esse aqui eu pesei antes, tá? Então vou anotar aqui 60 gramas e agora a nossa peça está pesando um total de 138 gramas, tá? Eu vou fazer agora um detalhe na cor branca e aí eu peso novamente aqui para ver quanto a gente gastou do fio branco e assim eu vou anotando todas as cores. Esse detalhe com fio branco é opcional. Eu estou utilizando aqui para dar um charme aqui na peça, mas você pode utilizar qualquer cor. Aqui onde eu utilizei o fio Encanto Slim também é opcional, você não precisa utilizar exatamente essas cores, nem exatamente esses fios e nem necessariamente fazer esse detalhe. Pode fazer com as cores que já está utilizando aí na peça que dá certo também. A forma de fazer é do mesmo jeito, vou deixar uma sobra de fio, vou posicionar aqui no avesso da peça e veja que eu não vou trabalhar nesse espaço aqui da pontinha do verde, eu vou trabalhar no pé dos pontos baixos aqui, olha, tá? Logo após esse detalhe feito com o fio na cor castanho, vou introduzir a agulha, vou deixar aqui a sobra de fio do mesmo jeito, vou buscar o fio para frente e vou no próximo ponto, introduzo a agulha, busco o fio e passo na laçadinha do mesmo jeito que eu fiz tanto com o vermelho 3402 quanto com o fio Encanto Slim. Ele vai até imprensar um pouquinho esse detalhe, mas não tem problema, tá, gente? É só para dar mais uma clareada aqui com o branco, para não ficar tudo puxando, né, para o mais escuro aqui por conta
da base que eu utilizei aqui, que é com a cor escura. Bom, a forma de fazer é exatamente igual, então eu vou fazer a volta completa, vou fazer o arremate também do mesmo jeito que eu já ensinei tanto com o fio vermelho 3402 quanto com o fio Encanto Slim, tudo exatamente igual, e aí eu mostro para você aqui quanto eu gastei com esse fio branco. Completei aqui então o detalhe todo com o fio branco, fiz o arremate exatamente igual eu fiz aqui com o vermelho, por isso eu não mostrei aqui novamente, porque é repetição. E agora eu vou pesar aqui então para ver quanto está pesando a nossa peça, e assim eu consigo descontar a quantidade que eu utilizei do fio branco, né? Tava pesando 138 gramas, então agora está pesando, deixa eu ver aqui, 142, significa que eu utilizei 4 gramas do fio Barroco Max Color número 6, branco, né? 4, vou colocar aqui 5 gramas para completar aqui também, né? Para descontar os arremates, então já anotei aqui, então 5 gramas, e aí eu coloco na descrição do vídeo também. Agora, olha, se você quiser fazer um detalhe com fio dourado, um fio Encanto Slim, aqui nesses leques de acabamento, a hora é essa, antes de fazer a próxima etapa, tá? Então aqui é só pegar o fio, né, o fio que você quer fazer o detalhe, e fazendo o contorno aqui, olha, pegando no alto de cada um dos pontos. Também pode fazer pegando essa alcinha aqui de trás e fazer o pontinho picô aqui na metade, já que nós temos aqui 25 pontos altos, é só fazer o ponto picô na direção do 13º ponto. O meu eu vou deixar assim sem nada nesse modelo aqui, e aí, mas só para te lembrar, tá, que se for fazer o detalhe aqui, precisa fazer antes de fazer a próxima etapa que eu vou fazer agora com o fio vermelho 3402. Se você fizer essa cor e depois tentar fazer esse acabamento no verde, por exemplo, vai ficar trançando o fio, porque nós vamos entrelaçar esse bico de acabamento. Aqui, olha, eu vou deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate, e eu vou introduzir a agulha, vou pular um ponto, vou no segundo ponto, vou introduzir a agulha, dobrando essa primeira pétala aqui para trás, vou deixar uma sobra de fio, vou buscar o fio vermelho, formando uma laçada, e vou fazer um ponto baixo. Veja que eu estou trabalhando dentro de uma pétala, e nessa primeira eu estou dobrando ela para o avesso da peça. Pulei só um ponto, comecei no segundo. Vou nos próximos e vou fazer ponto baixo. 1, 2, 3. Ficou assim, olha, aqui dentro dessa pétala. Agora eu vou fazer uma alça com 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se você alterou a quantidade de alças aqui na hora de fazer o verde, né, a quantidade de correntes na alça para fazer esse fio com o fio verde, você vai fazer aqui com a mesma quantidade. Veja que eu fiz aqui uma alça com 15 correntes. Lembra que essa primeira pétala eu dobrei para trás? A próxima pétala eu dobro para frente e vou fazer ponto baixo em todos os pontos que eu tenho aqui nesse espaço. Olha, nos 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou assim, olha. A primeira eu dobrei para trás, a segunda dobrei para frente. Vou fazer novamente a alça com 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dobrei essa para frente, a próxima eu dobro para trás. E vou fazer ponto baixo nos 5 pontos que eu tenho nesse intervalo. Só no começo que eu pulei um ponto, para facilitar na hora de finalizar e começar a próxima volta. Mas em todos os outros eu vou fazer 5 pontos baixos, ou seja, eu vou fazer ponto baixo aqui em todos os espaços dentro dessa alça. Então é só seguir intercalando, olha, dobra uma para trás, outra para frente, uma para trás, a próxima para frente, tá? E sempre fazendo alça com 15 correntes. Ele já vai ficando entrelaçado. Deixa eu mostrar aqui, olha, que a alça já fica, tá vendo? Entrelaçada aqui nesses dois leques que nós temos na alça anterior. Esse aqui também, olha, já está entrelaçado. E eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Não tem segredo, todas as alças com 15 correntes e sempre fazendo 5 pontos baixos. Só não esqueça de intercalar da forma correta, tá? Vou fazer a volta completa e mostro para você como fazer a próxima volta também. Já estou completando a volta e aqui, olha, eu fiz uma alça com 15 correntes, esse aqui está dobrado para frente, eu comecei, né, a primeira dobrando para trás, e é assim que eu deixo ela, e vou completar essa sequência aqui, olha, o ponto que eu pulei no início, eu vou fazer ponto baixo.
E agora eu vou fazer ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vou ajustar ele aqui, puxando a pontinha de fio. Vou fazer ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo. E assim eu completo, olha, essa sequência aqui também. Então, tenho a mesma quantidade de alças que eu fiz com a cor verde, agora eu tenho com vermelho também. Só que desta vez eles ficam assim entrelaçados no verde. Por isso eu disse que se você quiser fazer o detalhe com outro fio ou com um encanto slim, tem que fazer ele antes de fazer esse vermelho, tá? Agora, olha, após finalizar, eu já estou na mesma posição, deixa eu puxar essa pontinha de fio para o avesso, eu já estou na posição certa de começar a próxima etapa. Olha, eu finalizei na direção do segundo ponto dos 5 que eu tenho nesse intervalo, vou no próximo ponto e faço um ponto baixo, ele fica centralizado então na metade dessa sequência. E agora o que eu preciso fazer é dobrar essa próxima pétala para frente para que a alça fique toda livre e eu vou trabalhar aqui 25 pontos altos nessa alça. Aqui, gente, é exatamente igual ao que eu fiz com o fio de cor verde. Se você quiser fazer o ponto picô, na metade é só fazer 12 pontos altos, depois fazer o ponto picô e novamente 12 pontos altos. A forma de fazer é exatamente igual, então eu não vou ficar repetindo, mas eu vou relembrar aqui um detalhe que é fazer essa primeira fase bem ajustada para não ficar soltando esse ponto, né? E só fazer aqui então um total de 25 pontos altos. Já estou completando aqui, olha, um total de 25 pontos altos nessa alça. Eu vou só conferir a quantidade para você ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pontos altos. Logo à frente eu tenho a sequência de ponto baixo, então vou no ponto do meio, olha, por 1, 2, vou no ponto do meio e prendo com ponto baixo. E aqui eu já fico na mesma posição de começar a próxima pétala desse jeito. Se o seu ficar formando ondulação, você pode aumentar a quantidade de correntes na alça ou diminuir a quantidade de pontos altos que tem aqui. Eu fiz 25, você pode fazer, não sei, 23, 24, 22, tá? Só diminuir aqui a quantidade de pontos altos já vai resolver o seu problema. E aqui, olha, para começar a próxima pétala é super fácil, então a próxima pétala de verde eu dobro para trás, assim eu deixo essa alça bem livre aqui para trabalhar. Vou só laçar o fio na agulha e vou trabalhar 25 pontos altos nessa alça também e vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando aqui a volta, olha, fazendo 25 pontos altos em cada uma das alças. Essa aqui é a última alça, deixa eu só conferir aqui a quantidade de pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pontos altos. Se você não tem aqui uma agulha de tapeceiro, é só fazer ponto baixíssimo no ponto baixo que foi feito para começar a volta, aqui. Depois, alongar bem esse fio, passar ele para o avesso da peça, amarrar bem e cortar as sobras. Eu vou fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro, então após o último ponto alto nessa alça eu vou alongar esse fio, vou cortar e colocar aqui na agulha de tapeceiro. Com o fio na agulha de tapeceiro, vou pular o ponto baixo, vou em cima do primeiro ponto alto dos 25 que eu tenho na próxima alça, pegando assim na parte de cima, passo todo o fio, vou passar em cima do último ponto alto dessa última alça e vou passar no ponto baixo já saindo com o fio no avesso da peça. Agora eu vou só ajustar esse fio aqui para que esse ponto fique exatamente igual a todos os outros. Com o fio no avesso da peça eu vou fazer exatamente igual eu fiz com o verde, olha, eu vou só costurar ele de forma que eu chegue com ele mais próximo de onde está a outra ponta de fio. E aí aqui eu posso tirar da agulha e amarrar essas duas pontas de fio juntas. Esse fio Barroco Max Color número 6 é bem macio, então mesmo fazendo 3 nó ele não fica aparecendo. E aqui, olha, eu vou só cortar as pontinhas de fio. E aí eu tenho aqui então a peça pronta. Deixa eu pesar aqui então para ver com quanto de fio vermelho eu gastei. Vou dobrar aqui essa peça. Vou mostrar aqui para vocês, então, a balança zerada. Vou dobrar ele um pouco mais e vou colocar aqui para a gente saber, olha.
total aqui gasto 196 gramas. Antes de trabalhar com vermelho, ele estava com 142 gramas. Então, significa que eu utilizei aqui 54 gramas, né? Mais 54 gramas do fio vermelho. Eu já tinha utilizado aqui 4 gramas do vermelho nesse detalhe, então 58 gramas no total. Para deixar sobrando aqui, para quem tem os pontos maiores, eu vou colocar na descrição do vídeo que eu utilizei então 60 gramas aqui desse fio vermelho também, tá? Então 60 gramas do verde e 60 gramas do vermelho. Vou anotar aqui. E aqui, olha, eu tenho a peça pronta, mas aqui para ele não ficar bagunçado, né, essa borda aqui, ele fica legal assim também solto, mais como se fosse anéis, né, olha aqui na borda. Mas se você quiser que essa parte aqui fique sempre fixa, bem firme, tem duas maneiras de fazer isso. Uma você pode, por exemplo, pegar pedaços de fio, né, esse aqui é o que eu fiz o arremate, mas você pode cortar, dividir assim esse fio em dois, deixando 3 fiozinhos para cada lado. Olha, eu vou dividir aqui para deixar 3 fiozinhos para cada lado, tá? Esse aqui com o vermelho. Ou pode utilizar só um fiozinho, ou assim, para ele ficar mais fino. Pode utilizar também um fio ane da mesma cor, mas se você utilizar do mesmo fio que você utilizou aqui na peça, não fica com tom diferente, tá? A tonalidade não fica diferente. E aí no verde você pode fazer do mesmo jeito. Outra maneira bem fácil é se você tiver aí a cola pano da Círculo ou a cola de silicone da Círculo, que é própria para tecido também, que dá certo. Aqui é só arrumar ele, organizar para que ele fique certinho. Eu estou utilizando o vermelho porque aqui o vermelho está em cima, tá? E aí você vai introduzir a agulha sempre de baixo para cima, pegando as duas peças e vai costurar saindo no alto de um ponto alto aqui, olha, para ficar bem disfarçado. E aí vai voltar com esse fio para o avesso da peça, pegando no próximo ponto, assim, olha, no próximo ponto alto, e também costurando, saindo para o avesso da peça de volta, e aí pode tirar da agulha. Aqui no avesso, com as duas pontas de fio, é só amarrar as duas pontas juntas e depois cortar a sobra. Quando o verde estiver em cima, você vai fazer esse procedimento com o fio verde. Esse aqui, olha, eu vou cortar aqui para você ver como fica o resultado. Vou cortar assim. Aqui na frente não vai aparecer porque o fio vermelho está na parte de cima e eu utilizei o vermelho para fazer esse pontinho. E sempre que fizer esse pontinho, faça ele pegando no alto, assim, do ponto alto, nesse buraquinho aqui, porque aí ele fica bem discreto, tá? Ele puxa, olha, não dá para aparecer que aqui tem um fio prendendo. Eu vou fazer mais uma aqui para você ver, olha, eu vou pegar um pedaço de fio um pouco maior, que dê para fazer uns 2, por exemplo, vou cortar, vou dividir esse fio em 2, vou pegar aqui, olha, com a agulha de tapeceiro, vou introduzir a agulha aqui no meio do fio, vou dividir ele em 2, olha, deixando 3 fiozinhos aqui para cada lado. E na hora de desmanchar é só ir desenrolando ele assim, tá? Para não puxar de uma vez isso aqui, que ele embola todinho, porque ele é um fio torcido. Então eu vou distorcendo ele aqui, desse jeito aqui, para fazer 2 fiozinhos. Com as duas pontinhas de fio, olha, eu vou só distorcendo e vou abrindo ele assim, que ele vai deixando 2 fiozinhos, 2 pernas de fio, né, sendo 3 fiozinhos para cada lado. E aqui um desses fiozinhos eu vou colocar na agulha, metade, né, que temos aqui o fio então um pouco mais fino. E quando eu faço ele assim maior, facilita ainda mais. Olha, esse aqui já está amarrado, eu vou posicionar esse próximo aqui. E vou pegar de baixo para cima e sair, olha, no alto de um ponto alto, desse jeito. Vou posicionar deixando uma sobra ali suficiente para eu fazer o nó. Volto no próximo ponto alto desse jeito, olha, na parte de cima, com ele voltando para o avesso. Olha só como some ali, olha, desaparece a parte que eu coloquei o fio, principalmente por ter a mesma cor também. E aqui no avesso é só amarrar as duas pontinhas de fio junto, não vou nem tirar da agulha aqui para já ficar no ponto para eu fazer o próximo também. Vou amarrar bem aqui, olha, faço 2 ou 3 nós, não fica volumoso. Isso aqui no avesso da peça, né, não fica aparecendo lá na frente também. Vou fazer 3 nozinhos. E vou cortar a sobra aqui, olha, bem no pezinho, desse jeito. Já estou com o fio na agulha, né, o restante que sobrou, para eu ir para o próximo ponto. Então eu sempre procuro a parte onde está o vermelho por cima, já que eu estou com o fio vermelho na agulha. E assim eu faço todos eles, depois faço com todos os fios verdes, tá? Vou prender todos eles e mostro aqui para você o resultado. Prendi todas essas alças, como eu mostrei aqui, olha, na frente nem aparece nada, não aparece que eu fiz esse pontinho, né, com o fio da mesma cor. No avesso aparece pouco também, né, os pontinhos que eu fiz com a cor, sempre com a cor que está na parte de cima, para não aparecer aqui na frente. No avesso vai aparecer
onde eu fiz esses nó, mas se você não quiser que apareça nem no avesso, é só utilizar a cola pano da Círculo. Esse modelo aqui eu fiz isso, olha, eu utilizei cola pano, então não aparece nada na frente e também não aparece nada no avesso, facilita bastante, mas se você não tiver cola pano, como você viu, dá para fazer então utilizando o fio da mesma cor e na verdade economiza um pouco mais, né, não precisando comprar cola. Outra opção é você deixar tudo solto sem precisar utilizar cola, nem precisar prender aqui fazendo os nós, né? Eu vou medir aqui com quanto ficou de diâmetro para tirar dúvida, mas não se esqueça, tá, que a medida pode variar de acordo com seus pontos. Eu falo aqui a medida que ficou e aí muita gente vai fazer e fica com um tamanho diferente. Então, para não correr esse risco, eu estou medindo aqui para mostrar para vocês que ficou com 42 centímetros de diâmetro. Olha, 42 centímetros. Porém, essa medida pode variar de acordo com seus pontos, tá? Então é importante você entender que o tamanho dos seus pontos influencia no tamanho final da peça. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se fizer esse trabalho, compartilhe nas redes sociais, utilizando a hashtag blog do crochê. Diga que aprendeu aqui no canal que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até o próximo passo a passo.